Olá! Hoje damos início ao segundo episódio sobre o impacto da Covid-19 nas nossas vidas. Muita coisa mudou nestes últimos tempos. Ao nível do trabalho, nas empresas, no comércio, mesmo as próprias instituições sofreram várias alterações. Houve investimentos que eram para ser feitos e agora fica a dúvida se eles vão avançar ou não. Fica também a dúvida relativamente à confiança das pessoas. Será que as pessoas voltam a ter confiança nos locais onde iam, nas empresas, na restauração, nos cafés? Há muitos eventos também que foram cancelados. Será que isto vai ter algum revés na parte económica de todas as empresas e das instituições? Eu estou, desde o início da pandemia, a tentar manter o conjunto de investimentos que tínhamos em perspectiva. Mesmo alguns investimentos internacionais já consegui reunir com quase todos para perceber se mantém a intenção de investimentos. Eu acho que no que diz respeito aos grandes investimentos empresariais e industriais, que vamos conseguir mantê-los. Poderá haver um ou outro que se perca, mas eu já tenho substitutos para isso. Agora, há uma coisa que é importante recuperar, que eu acho que é difícil, é a confiança das pessoas, é o nós perdermos o medo de sair de casa. Neste momento ainda nem sequer recomendo isso, porque de facto a pandemia, o vírus ainda está presente, nós ainda temos pequenos cogumelos de infecção a surgir um bocadinho por todo lado, e é muito importante termos esta percepção que a nossa saída de casa ia provocar isto, a nossa saída para as escolas, para o trabalho, para as compras, para o restaurante, iria provocar um pequeno surto no nosso caso, que está a acontecer. É um aviso muito importante para todos, que temos que manter as medidas de prevenção e de proteção sempre. A viagem medieval, segundo o último estudo do IPAM, tem um impacto económico no território superior a 10 milhões de euros. E, portanto, são 10 milhões de euros de impacto que desapareceram. Totalmente. Se nós pensarmos que um evento como a viagem medieval tem mais de meia centena de associações locais envolvidas, em que uma fonte fundamental do seu rendimento provém daí, eu admito que seja mais de meio milhão de euros que as associações retiram da viagem medieval para reinvestir na atividade cultural ou desportiva, maioritariamente cultural, que depois alavanca a sua atividade durante o ano. E isto, de um momento para o outro, completamente desapareceu. Criamos uma dinâmica de contacto telefónico, de colocarem as despesas que pretendiam apoio na nossa caixa de correio, aquilo passar por um período de quarentena, que era o que dizia a DGS que deveria acontecer, para depois podermos avaliar os procedimentos. E depois aquilo que nos assim, soou todas as campainhas foi: nós temos tanta gente a depender do nosso apoio em alimentação, e agora? Então, mais uma vez, e também aqui com grande boa vontade dos colaboradores, reinventamos-nos e passamos a fazer uma coisa que nunca fizemos porque acreditamos que não era positivo para as pessoas, que é o ir entregar alimentação a casa. Achamos que o facto das pessoas poderem deslocar até nós faz com que não se crie aquela rotina do coitadinho que precisa do apoio, quando uma associação vai lá à casa levar e que todos os vizinhos sabem, que todos os vizinhos acabam por perceber. Portanto, contrariamos também aquilo que é a nossa filosofia, mas as necessidades assim o obrigaram. E de um momento para o outro, aquilo que nós tínhamos absolutamente como certo e que a nossa forma de trabalhar era a mais correta, nós temos que pensar tudo e colocar tudo em causa e, afinal, o que é que iríamos efetivamente fazer. A Covid-19 apanhou de surpresa todos os profissionais de saúde. Era para eles uma realidade completamente nova. A última pandemia que aconteceu foi a gripe espanhola há cerca de 100 anos. E agora esta é toda uma nova realidade. Os receios instalaram-se dentro do seio hospitalar porque muitos profissionais ficaram também infectados. A verdade é que a última vez que nós tivemos uma pandemia foi a gripe espanhola, há 100 anos atrás, e nunca, a nossa geração, gerações, nossos pais nunca viram uma pandemia ou nunca se viram numa situação destas. E é verdade, nós, profissionais de saúde, ter que lidar com esta pandemia, todos estavam com medo, todas as pessoas, fossem os diretores, fossem os auxiliares,
desconheciam o que é que aí vinha, portanto tentávamos dar resposta aos doentes e tentávamos dar resposta à situação, mas sempre com um medo imenso, o medo de ficarmos doentes, o medo de transmitirmos a doença às nossas famílias, o receio, a indecisão de irmos para casa ou não, de estar com a nossa família ou não, e muitas vezes também criava algumas alterações na nossa atividade profissional, era inevitável. Nós tivemos, ao longo do tempo, 28 infectados, trabalhadores infectados, entre médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, das várias carreiras. Também tivemos o nosso problema aqui dentro e pronto, e fomos ajustando a nossa atividade. Aqui no Concelho de Ovar, de facto, com o cerco, a situação foi ainda mais grave do que aquilo que estava a acontecer no país, naquela altura. Nós integramos, e eu próprio integrei o gabinete de crise, que era coordenado, no fundo, pela Câmara Municipal. Fomos ajustando também aqui internamente, indo ao encontro daquilo que eram as necessidades para o Concelho, ajustando aquela que era a atividade do nosso pequeno hospital. A preocupação em Ovar continuava a aumentar e nós chegamos ao ponto de aumentarmos a nossa capacidade de resposta com um hospital de campanha, o Anjo de Ovar, que foi montado no Arena. E pronto, no fundo, nós com a nossa dimensão fomos ajustando a nossa capacidade de resposta, criando novos serviços, recrutando mais pessoas e dando resposta àquilo que eram as necessidades prementes daquela altura. O objetivo não era que fosse uma extensão hoteleira, não é? Onde nós pudéssemos apenas dar suporte às pessoas para elas estarem em isolamento e confinamento, em segurança e diminuir a contaminação, mas era darmos um polo hospitalar, de cuidados hospitalares, com recursos diferenciados e treinados. O primeiro desafio foi a construção dessa extensão, naturalmente com muitas parcerias dos elementos da comunidade, e depois foi a formação dos técnicos, porque se nós tínhamos poucos recursos, os poucos recursos numa extensão tornavam-se ainda mais gritantes. Portanto, nós tivemos que recorrer ao apelo, tivemos muitos voluntários, eram médicos recém-licenciados, muitos deles tiveram na sua primeira experiência profissional da autonomia, numa área completamente nova, pela primeira vez a precisar de supervisão e, portanto, digamos que o grande desafio da coordenação e direção clínica foi estar sempre presente. Fazíamos reuniões diárias e revíamos os planos terapêuticos, portanto, de forma a que eles se sentissem completamente suportados, e fizemos muita formação em contexto de trabalho, não tivemos tempo de a fazer noutras circunstâncias, para que pudesse, de facto, não haver falhas. Estávamos a trabalhar com um risco biológico elevado, era importante que nenhum dos nossos profissionais se contaminasse e, portanto, fizemos formação, criámos protocolos e estivemos sempre presentes. Muitas pessoas, em alguns casos, deixaram os seus empregos para virem para casa prestar apoio aos seus filhos, que passaram a estudar em casa, não é? Portanto, a escola passou a ser também em casa. Outras pessoas tiveram que conciliar este apoio aos filhos com o teletrabalho, portanto, algumas quase que estavam a trepar paredes, porque é muito complicado de facto. E outros ainda perderam os seus empregos, a sua estabilidade financeira. Toda esta situação, aliada ao facto de estarmos quase confinados em 4 paredes, sempre com as mesmas pessoas, sem podermos fazer as nossas atividades de lazer, não é? O ir tomar o café com os amigos, o ir ao cinema, o ir passear, que em alguns momentos ficou mesmo... Foi impedido, fez com que vivêssemos este período com níveis de incerteza, de stress, de ansiedade, de irritabilidade muito grandes. E isso pode ter colocado, claro, em causa a qualidade de algumas relações familiares, que se calhar já estavam um pouco desgastadas, e esta pandemia veio piorar ainda mais essa situação, agudizando, não é, os problemas, e portanto permitiu que as pessoas manifestassem
a sintomatologia depressiva e ansiosa. Ao nível do comércio e da indústria, foram muitos os constrangimentos que aconteceram para os empresários, principalmente para aqueles que estiveram envolvidos na parte da cerca sanitária do Concelho de Ovar. Esses sofreram ainda muito mais na pele. Todos esses empresários tiveram que se adaptar a uma nova realidade e isto vai ter reflexos no futuro. Nada vai ser igual como era antes. Também nós aqui fomos, de certa forma, atingidos pela cerca sanitária. Portanto, aqui o Concelho de Ovar, em que nos foi impedido a elaboração durante 4 semanas da fábrica, e não só a elaboração, também o acesso à empresa. E também nos causou aqui alguns constrangimentos, para não dizer muitos, porque estávamos numa fase em que os clientes, apesar de estarem um bocado sem saber que direção seguir, mas estávamos já a começar os desenvolvimentos de verão, e todo o trabalho, o paperwork que é preciso fazer para encomendar materiais, porque são coisas muito pequenas, é um par de solas, é uma pele desta cor, foi-nos impedido de vir à empresa. Apesar de nós insistirmos várias vezes junto da Câmara de Ovar para nos passar autorizações especiais, foi sempre muito difícil, porque de facto apoderou-se o pânico aqui no Concelho de Ovar devido ao elevado número de casos. Bem, tendo em conta as previsões que vão sendo divulgadas e aquelas que nós temos percepção pelos testemunhos que vão passando, existe em São João da Madeira 2% do comércio que encerrou portas após o confinamento. E existe 15% que até pensou em fechar. Mas tem a esperança de poder haver um retorno mais facilitado e que os apoios surjam também gradualmente e que consigam se equilibrar. No entanto, a Associação Comercial alerta que os mais recentes estudos indicam que só a partir do segundo semestre de 2021 a economia pode voltar a estabilizar. É dramático para nós que ao longo dos anos temos vindo a fazer um trabalho de recuperação significativo no Europarque. Nós começámos em 2016 com uma faturação de 250 mil euros. Tínhamos atingido em 2019 já os 540 mil euros de faturação e agora em 2020 eu não sei mesmo se não vamos ter faturação negativa. E o que é isto da faturação negativa? É que nós já tínhamos alguns eventos sinalizados e que nós estamos agora a devolver dinheiro porque esses eventos foram cancelados e estão a ser projetados todos para 2021, aqueles que estão a ser projetados para 2021. Foi um desafio, tivemos muita sorte, temos uns pais, um sistema de apoio das nossas crianças que foi incrível, foi incansável. Adaptaram as casas para mantermos os treinos online, mesmo com a turma de competição fizemos um programa diferente para elas, online, para elas não perderem aquele rendimento, que obviamente que isso é uma expectativa, não é? Que nós, por muito que dessemos, o online não é a mesma coisa que o real, nós não conseguimos substituir o espaço físico, estar com elas e corrigi-las, não dá. Mas pronto, acabamos por perder ali, não só a nível de algo que conquistamos, mas também do próprio desempenho das nossas atletas, porque elas acabam por são bailarinas, são atletas, não é? E o desempenho não é o mesmo, elas não conseguem saltar em tesoureiro em casa, não é? Não vão conseguir fazer a mesma coisa que fariam aqui na escola. Quando surgiu este impacto maior, houve medidas que tiveram que ser tomadas para prevenir que houvesse um absentismo em termos policiais. Porque houve polícias que tinham que tomar conta de crianças, filhos, em casa, tinham que estar ausentes. Alguns prontificaram-se, mesmo assim, se estivessem durante a semana ausentes, viriam durante o fim de semana trabalhar, porque já tinham, por exemplo, a esposa que podia tomar conta da criança e ele já podia vir trabalhar. Houve também a ideia de, se o absentismo aumentasse, os horários de trabalho também serem prolongados, os turnos de trabalho, que era precisamente para colmatar alguma falha que houvesse via esse prolongamento do horário. Em consequência, também tivemos uma baixa de receitas,
também relacionadas com as nossas algumas atividades que fazíamos. Portanto, nós tínhamos as tasquinhas onde realmente tínhamos também algum rendimento, as francesinhas, o Festival das Francesinhas, que iria ser efetuado agora no próximo mês e também não vai ser realizado, o nosso aniversário, também algumas empresas que iam ajudando agora têm mais dificuldades, não é? Portanto, tudo isto é um rol de situações que nos diminuem-nos financeiramente. Já vimos todos que a Covid-19 teve um grande impacto económico nas nossas vidas. E ao nível emocional? Isto é verdade, também mexeu com muita gente porque também se perderam muitas vidas. As emoções estão à flor da pele. No último programa, de 3 que fizemos sobre o impacto da Covid-19 nas nossas vidas, vamos deixar algumas mensagens de esperança para o futuro. Esperamos por si.